Graça e paz a todos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Sidney e eu quero aqui deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Mas antes, eu gostaria que você aí desse um like no vídeo, que você deixasse aí o seu comentário e você também deixasse aí o seu nome e o nome daquele familiar seu que precisa de oração. Eu tenho uma palavra de salvação, uma palavra de vida, uma palavra de esperança para o seu coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Marcos, no capítulo 2, que fala assim: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, ou seja, o telhado, no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Glória a Deus, meu irmão. Preste muita atenção, porque essa palavra é muito tremenda. Querido, essa palavra é forte demais. A Bíblia vai dizer que Jesus ele entra ali mais uma vez na cidade de Cafarnaum, e ele agora está dentro de uma casa. E a multidão, sabendo que Jesus estava ali, a Bíblia fala que o povo foi ao encontro de Jesus. Pessoas de todas as partes, de todos os lugares foram ao encontro de Jesus. A fama de Jesus percorria em todos os lugares. Jesus curava enfermos, Jesus libertava o cativo, Jesus curava o doente, ele purificava os leprosos. Jesus, ele levando a palavra de salvação, ele ensinava ali as multidões acerca do reino dos céus. E Jesus operava os sinais, e isso atraía as multidões, isso atraía as pessoas. E a Bíblia vai dizer que um dia Jesus, ele mais uma vez está ali em Cafarnaum, e ele entra dentro de uma casa, e ali está uma numerosa multidão, e a Bíblia vai relatar que era tanta gente, ou seja, pessoas tomaram ali a porta da entrada daquela casa, janela, em todos os lugares. Eram pessoas dentro como também do lado de fora. Mas a Bíblia fala que um paralítico, um homem que tinha uma fé dentro dele, que tinha uma esperança, ele era paralítico e o sonho dele era voltar a andar, era ser curado. E ele fica sabendo que Jesus estava ali dentro daquela casa, e ele vai ao encontro de Jesus. E quando ele chega lá, parece que esse paralítico ele encontra uma barreira, uma grande barreira. Por quê? Porque ali havia uma numerosa multidão. Parecia ser impossível ele ir até Jesus, chegar até Jesus. Porque assim, quem tem fé dá um jeito, quem não tem dá uma desculpa. Aquele que quer buscar Deus, aquele que quer se aproximar do Senhor, ele não inventa desculpas. Ele vence as barreiras, ele vence os obstáculos que surgirem no seu caminho, mas ele quer buscar Deus, ele quer chegar até Jesus, e foi isso que aconteceu com esse paralítico. Isso é muito forte. A Bíblia vai dizer que quando ele
percebe que não dá para entrar pela porta, não dá para entrar pela janela, a Bíblia diz que esse homem, esse paralítico, estava acompanhado por 4 pessoas, por 4 amigos. Isso é muito forte. A Bíblia vai dizer que esses 4 homens conduziram esse paralítico até o telhado e abriram uma brecha, onde aqueles 4 homens descem aquele paralítico ali dentro daquela casa no meio, onde se encontrava Jesus. E Jesus, olhando para aquele paralítico, vendo-lhes a fé. E o que é a fé? É a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. E a fé desse paralítico, a fé desse homem foi tão grande, foi tão extraordinária, porque ele poderia muito bem dizer assim: eu até cheguei aqui, mas eu cheguei na porta, vi que tinha uma numerosa multidão e era impossível chegar até Jesus. Ele poderia muito bem voltar para casa, ele poderia muito bem dizer: não tem como chegar até Jesus. Ele poderia inventar 1000 desculpas, mas ele não inventou 1000 desculpas. Ele queria ver Jesus, ele tinha um desejo de conhecer Jesus, ele queria ser tocado por Jesus, ele queria ser curado por Jesus. E essa palavra aqui nos ensina algo muito grande e extraordinário. Será que nós não temos inventado tantas desculpas para buscar a Deus? Mas a igreja é longe. Mas Deus sabe porque eu não acordo de madrugada para orar. Mas Deus sabe que o meu tempo é curto, eu trabalho a semana toda e não dá para meditar na palavra. Porque Deus sabe disso, Deus sabe daquilo. Muitas das vezes inventamos muitas desculpas para Deus. Nós temos tempo para tudo. Tempo muitas das vezes para trabalhar, tem tempo para o filho, tempo para a esposa, para o marido, tempo para os nossos afazeres, mas nós não temos um tempo para Deus. Nós não temos um tempo para buscar a Deus. Nós não temos um tempo para ir à casa de Deus. Muitas das vezes inventamos barreiras, colocamos muitos obstáculos na frente. Só que Jesus, ele vai dizer na sua palavra, a palavra do Senhor vai dizer: tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós outros. E esse paralítico, ele estava se tornando para Jesus, ele estava se voltando para Jesus, porque ele precisava de um milagre, ele precisava do perdão dos seus pecados, e é por isso que ele foi ao encontro de Jesus. E a Bíblia vai dizer aqui que Jesus, vendo-lhes a fé, versículo 4 aqui do capítulo 2, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, o paralítico, percebendo que não dava para se aproximar de Jesus por causa da multidão, descobriram o eirado, o telhado. Olha o grau de amizade que esse paralítico tinha, a ponto desses amigos, desses 4 amigos, levarem esse paralítico até Jesus. Existem amigos que vão te levar até Jesus. Existem amigos que vão te afastar de Jesus. Existem pessoas que vão te aproximar de Deus. Existem amizades que vão te distanciar do Senhor. E a pergunta é: qual tem sido as suas amizades? As suas amizades têm te levado para perto de Deus, ou as suas amizades têm te afastado de Deus? E eu tenho algo para dizer para você: se afasta de quem está te afastando do Senhor. Se afasta de pessoas que não tem nada de Deus para acrescentar na sua vida. Pessoas que só têm a palavra de derrota, a palavra negativa. Pessoas que, quando se aproximam de você, muitas das vezes é só para querer afundar a sua fé, criticar o seu relacionamento com Deus. O que você tanto faz na igreja? Para que orar tanto? Por que você dá o dízimo? Por que você dá oferta? Por que você só vive na igreja? Agora você é crente, agora você não tem mais tempo para nada, só tem tempo para a igreja. A Bíblia vai dizer que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas o Senhor nos escolheu, nos separou, Ele nos resgatou e nos tirou do mundo, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e agora nós estamos na presença de Deus. É por isso que o mundo nos odeia. O mundo não vai entender a sua fé, o mundo não vai entender o seu relacionamento com Deus. As pessoas vão criticar, muitas das vezes até pessoas dentro da sua casa não vão entender a sua fé, não vão entender o grau de intimidade que você tem com Deus. E muitas das vezes o diabo vai usar essas pessoas para tentar paralisar a sua fé, para você desanimar. Mas esse paralítico, ele não desanimou. A multidão não foi barreira que impedisse dele chegar até Jesus. Pelo contrário, esses 4 amigos que estavam conduzindo esse paralítico até Jesus, com certeza o grau de amizade ali, esse paralítico tinha um grau de amizade muito grande, e esses amigos levaram ele até Jesus, porque vai ter amigos que vai te levar até Jesus. Vai ter pessoas que vai dizer: muito bem, continua, você está na igreja, muito bem, é isso aí, esse é o caminho certo. Mas vai ter pessoas que vai dizer: para que igreja? O que importa é o coração. Todos os caminhos nos levam a Deus. Engano seu, todos os caminhos nos levam a Deus. Uma conversa. Só existe um caminho que te leva até Deus,
Esse caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia vai dizer aqui que, fazendo uma abertura pelo telhado, introduziram esse paralítico ali pelo telhado, abriram uma brecha, e aquele paralítico vai descendo ali no meio daquela casa onde estava Jesus e aquela multidão. E a Bíblia diz que Jesus, ele ficou feliz com a fé desse paralítico, com a fé daquele homem, a ponto de Jesus olhar para ele e dizer assim: homem, os teus pecados estão perdoados. Jesus não falou imediatamente: homem, paralítico, levanta e anda. Não, Jesus disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, querido, que devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E essa palavra nos ensina algo extraordinário, que o que nós precisamos é buscar a Deus em primeiro lugar. E o que esse paralítico precisava era da salvação, era do perdão dos seus pecados, era se reconciliar com Deus. Imagina um homem que era discriminado, que era, rejeitado pela sociedade. Ele sofria a desigualdade social da época, porque, imagina, na época, coxo, paralítico, leproso, doente, pessoas com algum tipo de enfermidade, era vista pelos fariseus, era vista pelos escribas, como pessoas que estavam sendo ali castigadas por Deus. Castigadas por Deus. Ah, se está paralítico, se está enfermo, se está leproso, se está doente, é porque fez algo de ruim, é porque pecou contra Deus, é porque blasfemou contra Deus, é porque está no pecado e está pagando pelos seus pecados. Então, esse paralítico, ele era visto assim. As pessoas daquela época, os doentes, os enfermos, era visto assim. Lembra da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria com fluxo de sangue? Ela foi tirada do meio da sociedade. Ela estava no vale dos rejeitados, no meio das pessoas leprosas, no meio das pessoas, com problemas semelhantes a ela. E essas pessoas não poderiam estar no meio da sociedade. E a Bíblia vai dizer que ela, ouvindo falar da forma de Jesus, ela saiu de onde ela estava, ela foi ao encontro de Jesus, ela foi até onde estava Jesus, e ali ela entra no meio da multidão e ela toca na orla do manto do Senhor, e Jesus diz: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. E Pedro diz: Senhor, a multidão te aperta, te oprime. E o Senhor diz: alguém me tocou. Sim, Pedro, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude, eu senti que de mim saiu poder, eu sei que alguém me tocou diferente. Muitas pessoas vão até a igreja, muitas pessoas vão até a igreja, mas são poucos que tocam em Jesus. Muitas pessoas até carregam a Bíblia debaixo dos braços, muitas pessoas até têm uma religião, mas isso não significa que elas estão tocando em Jesus, a ponto de sair virtude de Jesus. Será que você consegue me entender? Porque muitos vivem até dentro da igreja, ou tem até uma religião, mas isso não significa que a pessoa tem intimidade com Deus. Deus não quer aquilo que você faz para Ele, Deus quer você para Ele. Deus quer o seu coração, Deus quer o seu amor para com Ele. Mais do que você faz algo para Deus, é o que você pode se tornar para Ele. É isso. E a Bíblia vai dizer aqui, lá no versículo 6 do capítulo 2, alguns escribas estavam assentados ali, ou seja, alguns doutores da lei, homens que seguiam à risca e mandavam o povo seguir à risca, que era 613 leis, e eles seguiam a Torá, que é os 5 livros lá do Velho Testamento escrito por Moisés, que era Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, nesses 5 livros da Bíblia, do Velho Testamento, estava ali escritas 613 leis. E o povo judeu, muitos até hoje, os judeus ortodoxos, eles seguem as leis de Moisés. Só que nós sabemos que hoje nós vivemos a graça. A graça. E o que é graça? É favor imerecido. Infelizmente, até hoje, muitos judeus, eles não creem em Jesus. Mas a Bíblia vai dizer aqui que esses fariseus e mestres da lei estavam ali, assentados, ouvindo Jesus pregar, ouvindo Jesus falar à multidão, mas eles não estavam ali para, aplaudir Jesus, eles estavam ali para criticar Jesus, eles estavam ali para colocar Jesus à prova. E quando Jesus olha para aquele paralítico e diz: homem, os teus pecados estão perdoados, a Bíblia vai dizer que esses fariseus olharam para Jesus e falaram assim: blasfêmia, você está blasfemando, porque ninguém, um ser humano de carne e osso, não pode dizer que tem o poder de perdoar pecados, e só existe um que pode perdoar pecados, e esse alguém é Deus.
Só que Jesus ele veio em carne. Jesus era e é o Filho de Deus. A Bíblia disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus ele veio a esse mundo com uma missão de salvar a minha vida, de salvar a sua vida, de nos redimir, de nos tirar da maldição do pecado, sabe? De nos arrancar do inferno, de nos arrancar do império das trevas e de trazer salvação para a minha vida e para a sua vida, porque o preço foi pago. E o preço foi pago na cruz do Calvário, quando Jesus ele entrega a sua vida ali na cruz do Calvário. Quando Jesus entrega a sua vida como Cordeiro Santo, sem mancha, sem mácula. A Bíblia vai dizer que na cruz do Calvário Jesus disse: está consumado. Jesus ali, quando ele fala está consumado, o véu se rasgou de alto a baixo, porque só Deus teria e teve o poder de rasgar o véu que impedia dos homens ter acesso ao Senhor, a Deus, porque naquela época só os sacerdotes e sumo sacerdote uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, e quando entravam no Santo dos Santos ali, eles viam a glória de Deus. Então não era todo mundo que entrava na presença de Deus, tinha que se purificar. Havia vários rituais ali de santificação até chegar até o Santo dos Santos. Então não era todo mundo que entrava. Hoje nós temos acesso. Hoje você tem acesso à presença de Deus. Hoje você tem uma Bíblia dentro da sua casa. Hoje você tem a palavra como ingrediente para que você possa, sabe, colocar em uso, fazer uso da palavra, guardar no seu coração, para que, sabe, tudo que está escrito aqui possa sair daqui e se cumprir na sua vida em nome do Senhor Jesus. Então hoje você tem acesso à presença de Deus. Nada pode te impedir de você ter acesso, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Jesus na cruz do Calvário rasgou o véu, e hoje você tem acesso ao trono da graça. Hoje você tem acesso à presença de Deus. Não importa se você esteja aí aprofundado no pecado, perdido nas drogas, na cocaína, na prostituição. Você pode estar no meio do deserto. Sua família, ainda que sua família não acredite em você, na sua regeneração, ainda que os seus amigos não acreditem em você, ainda que, sabe, que a sociedade possa te rejeitar e dizer não tem mais jeito. Ah, querido, tem jeito para a sua vida. Jesus veio para salvar o perdido. Jesus veio para curar o doente. Jesus não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. A Bíblia vai dizer que Jesus olha para aquele paralítico, para esse paralítico, diz: homem, os teus pecados estão perdoados. Se a sociedade não te perdoa, eu te perdoo. Se a sociedade não te dá oportunidade, se para a sociedade você não tem mais oportunidade, eu te dou uma nova oportunidade. E a graça faz isso. E é isso que eu quero dizer para você nesse dia, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada. Não sei a hora que você está ouvindo, está assistindo essa mensagem, mas a graça do Senhor te alcança. A graça do Senhor te levanta. A graça do Senhor cura você. A graça de Jesus te liberta desse vício, dessa maconha. A graça de Jesus levanta, restaura, muda a tua história e faz de você um novo homem, uma nova criatura. Porque os fariseus olharam para Jesus e disseram: esse está blasfemando, porque só existe um que tem poder de perdoar pecados. Esse alguém é Deus. Mas Jesus olha para os fariseus, para os escribas, para os doutores da lei que observavam a lei de Moisés, e Jesus diz assim, lá no versículo 10: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade. Quem tem autoridade? Jesus. Ele recebeu esse poder de quem? Do Pai. Sobre a terra a autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico. Versículo 11: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Só que a prova que os pecados desse paralítico foram perdoados é que Jesus, quando ele diz: homem, os teus pecados estão perdoados, e eu provo que os teus pecados estão perdoados e que Deus hoje está perdoando os teus pecados, eu te digo, levanta e anda, você está curado. A Bíblia vai dizer que imediatamente o homem se levantou daquele leito, daquela cama, e ele passou a andar. Ele voltou ao seu estado normal. Glórias a Deus. Jesus é maravilhoso, aleluia. É isso que Jesus ele faz, meu amigo, minha amiga. A Bíblia vai dizer aqui no versículo 12: então ele se levantou e no mesmo instante, ou seja, na mesma hora, aquele paralítico, ele se viu curado.
E todos que viram isto disseram: jamais vimos coisas assim. Ou seja, jamais vimos maravilhas dessa forma. Ou seja, o Senhor visitou o seu povo. Ou seja, Deus visitou o seu povo. Jesus, ele é o próprio Deus. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Mas o Verbo se fez carne. Habitou entre nós. Jesus morreu na cruz do Calvário. Não foi a morte que matou Jesus. Foi Jesus que se entregou a ela, porque Jesus na cruz do Calvário, nos últimos minutos de vida, ele disse: Senhor, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas como tirar a vida de um homem que não tinha nenhum pecado? Jesus não tinha nenhum pecado. Ele não havia cometido nenhum delito. Ele foi fiel do começo até o fim. Ele permaneceu fiel. Ele cumpriu toda a lei. Por que Jesus cumpriu toda a lei? Porque ele era o próprio Deus. Ele era Deus e ele é Deus. Então ele cumpriu toda a lei. A morte era acostumada a levar pessoas para o inferno. Mas quando a morte vai tentar ali matar Jesus na cruz do Calvário, a morte não conseguiu. Por quê? Porque Jesus, ele era o Cordeiro Santo, sem mácula, sem mancha, sem pecado algum. Então Jesus se rende ao Pai e ele diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo. E a prova que ele está vivo é que hoje, quantas e tantas são as pessoas que foram restauradas pelo poder do Evangelho, foram restauradas e transformadas por esta palavra. Sabe, talvez hoje eu estou pregando para alguém que antes você vivia no vício e hoje você está liberto do vício. Antes você vivia no álcool e hoje você está liberto do álcool. Jesus mudou a sua vida, Jesus mudou a minha vida. Jesus me curou de uma depressão no ano de 2007. Jesus me libertou de uma depressão profunda. Jesus trouxe alegria para o meu coração. Jesus mudou a história da minha vida. Jesus fez de mim um novo homem. Eu era um caso perdido para a minha família, mas para Deus não há causas perdidas. Para Deus não há causa impossível que Ele não possa resolver, que Ele não possa bater o martelo e dizer: eu tenho o poder de resolver. Ele tem o poder de resolver. Para Ele não há problema que Ele não possa resolver. Não há homem nenhum na face da terra que você possa olhar e você possa dar uma sentença e dizer: para isso aí não tem mais jeito. Tem jeito. Se o Todo-Poderoso, se o Pai Celestial, Ele quiser, Ele transforma. E não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Quem olhava para esse paralítico deitado sobre uma cama, a sentença dele era: esse aí não tem mais jeito. O fim dele, ele vai morrer à míngua. Ele vai morrer assim pedindo esmola. Ele vai morrer assim sendo humilhado, rejeitado pela sociedade. Porque de fato é assim. A sociedade não acredita. A sociedade muitas das vezes não acredita que uma pessoa ela pode se regenerar. Ela pode se tornar uma nova criatura, pode se tornar um novo homem. Mas Deus, ele é diferente. Ele não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então hoje eu quero dizer para você: creia na palavra. Creia que Jesus, ele pode levantar a história da sua família. Assim como ele levantou esse paralítico, ele pode levantar o seu filho também. Ele pode levantar o seu esposo que está nas drogas ou vício. Jesus também pode levantar o seu ministério. Então hoje eu quero dizer para você: não importa qual seja o tamanho do seu pecado. E não quero saber o que você fez ontem ou deixou de fazer. Não. Eu quero saber que hoje Jesus está te dando uma nova vida, uma nova oportunidade. E Ele está dizendo: filho, eu te dou uma nova oportunidade. Eu mudo a tua história, perdoo os teus pecados. Eu lavo a sua alma com meu sangue carmesim e faço de você uma nova criatura. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro por esta pessoa, Pai, que ouviu esta palavra, que acredita naquilo que foi pregado. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, alcance essa pessoa que ouviu esta mensagem. Esta pessoa que se encontra, Pai, talvez, meu Deus, aprofundada no pecado, aprofundada no vício, nas drogas. Esta pessoa que não consegue se levantar. Meu Deus, essa pessoa que olha para si mesma e diz: não tem mais jeito para a minha vida, não tem mais jeito para a minha história, para o meu caso não há mais saída. Mas assim como Jesus tocou na vida desse paralítico e disse: homem, os teus pecados estão perdoados.
Jesus também, Ele libera esta palavra para você nesse dia. Os teus pecados estão perdoados. Eu faço de você uma nova criatura. Eu faço de você uma nova pessoa. Eu mudo a tua história. E a sociedade inteira vai ver, vai testemunhar o que eu estou fazendo na sua vida a partir de hoje. Pai, liberta aquele que está no vício, liberta aquele que está nas drogas, liberta aquele que está no tráfico, liberta a jovem que está no mundo da prostituição, liberta o homem que está no álcool, na bebida. Meu Pai, meu Deus, talvez o marido que chega em casa quebrando tudo, que está no álcool, na bebida, no vício. Meu Deus, talvez esta casa não tem paz, não tem alegria, brigas constantes dentro de casa, mas eu quero profetizar restauração nesta família, restauração nesta casa. Eu quero profetizar restauração para esse casamento, restauração para a vida do filho, esta mãe que ora pelo filho. Pai, visita, restaura e abençoa em nome de Jesus. Amém.